muito triste e revoltante também. O de uma criança de 11 anos que teria sido abusada sexualmente pelo padrasto. A mãe da menina, ela morreu após cair do 7º andar de um prédio aqui na capital, gente, no bairro Manaíra, no dia em que ela deveria depor sobre a denúncia de abuso contra a própria filha. O padrasto da menina é o suspeito de cometer esses abusos. E ontem, como a gente falou aqui no Correio Manhã, o pai dessa menina, que é de Santa Catarina, foi ouvido pelo juiz da infância e juventude. A Gláucia Araújo, ela está acompanhando esse caso de perto. Eu vou falar com ela agora porque a criança, até que enfim, né, Glaucinha, ela que estava no abrigo, até que enfim, ela voltou para casa e está com o pai, não é isso? Bom dia para você, bem-vindo ao Correio Manhã, minha filha. Olá, João querido, bom dia para você, bom dia para todos que estão com a gente aqui no Correio Manhã. A gente vem acompanhando esse caso desde o início, como você falou, e é uma história muito triste, porque essa menina de 11 anos é de Santa Catarina, a mãe dela também e esse padrasto. Eles estavam morando aqui em João Pessoa, a menina estava estudando em um colégio e foi nesse colégio que ela acabou contando, usando um telefone celular de uma amiguinha, ela acabou contando para a madrasta dela, que mora em Santa Catarina, o que estava acontecendo. Lá o Conselho Tutelar tomou conhecimento, entrou em contato com o Conselho Tutelar aqui na Paraíba e o Conselho Tutelar levou o caso até a delegacia. A menina contou o que estava acontecendo com ela. Imediatamente, ela foi levada para um abrigo para ficar mais segura, porque a menina estava com muito medo, porque dizia que o abusador era o padrasto dela. Então, a polícia ouviu o padrasto, mas ele foi liberado. Na segunda-feira, a mãe da menina seria ouvida. Quando os agentes da Polícia Civil chegaram no apartamento, a mãe se jogou do prédio. Quando os policiais subiram para ver o que tinha acontecido no apartamento, encontraram o companheiro dela, o padrasto da menina, ferido. Ele foi levado para o hospital de emergência e trauma, recebeu alta ontem e já foi levado para a central de polícia. Foi ouvido e depois ficou preso. Por quê? Porque ele vai responder pelo crime de ter induzido a companheira a pular do prédio. Nesse caso, a pena varia entre 6 meses e 2 anos de prisão. Ele vai passar pela audiência de custódia hoje e, se ele for permanecer preso, vai ser encaminhado para um batalhão da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, porque ele é um militar reformado, é um coronel do Corpo de Bombeiros. Então, essa história ainda vai ter muita coisa, porque segue a investigação para saber se ele violentou ou não essa criança de apenas 11 anos. A notícia boa desse caso é que ontem o juiz, ele ouviu todos, na audiência que teve, para saber se essa criança podia ser entregue para o pai biológico, e quando encerrou a audiência, o juiz deu essa boa notícia. Então a menina já voltou para casa, está com o pai. A gente tem uma sonora do juiz da infância e da juventude, Adailton Lacerda. Vamos ouvir. Neste caso, a gente manteve contato com o pai biológico, que mora em outro estado da federação, então ele veio até aqui ao fórum. Nesta audiência, nós vamos cuidar da reintegração da criança para o pai biológico, que agora é a pessoa mais indicada no momento a ficar com essa criança. A criança é natural de outro estado e que veio para Paraíba em companhia da mãe. Infelizmente houve essa tragédia e a criança ficou órfã, por isso que vai voltar para a guarda do pai biológico. Agora a gente também quis saber como está a situação do padrasto da menina. Porque, como eu já falei, ele está na central de polícia e o advogado dele falou. Disse que ele está muito abalado e que ele precisa de cuidados médicos. Vamos ouvir aí o que disse o advogado. Diante de um fato trágico desse, iniciou-se uma investigação
para saber a dinâmica dos fatos. Será que ele teria empurrado a esposa, jogado a esposa da janela, ou ela teria, por livre e espontânea vontade, se jogado naquele dia? Então, o que é que acontece? A polícia investigou de maneira muito rápida, inclusive o inquérito já está praticamente fechado. Ele está sendo autuado em flagrante pelo crime do artigo 122. Vamos acompanhar o processo também anterior, que é aquele da acusação de crime sexual, para saber até que ponto, né, nós temos envolvimento dele ou não. E a gente também vai continuar acompanhando esse caso, né, João? Porque é um alerta muito grande, então a gente precisa ficar atento aos sinais que as crianças dão, porque quando a pessoa tem filho e observa que ele começa a ficar mais retraído ou muitas vezes ele fica agressivo, é alguma coisa que está acontecendo. Então você precisa conversar, levar para um psicólogo para que essa criança ela conte o que ela está sentindo, porque muitas vezes essa criança é abusada, mas por medo ela acaba não dizendo nada. Então é importante ficar atento aos sinais. Eu volto com você, João. Como todo mundo sabe, Glaucinha, eu tenho uma filha de 10 aninhos, né? Vai fazer 11 agora, no finalzinho do ano. E você tem sobrinhas que foram criadas, né, no teu convívio como se fossem filhas também. Eu sei disso que você me conta. Eu fico imaginando aqui, Glaucinha, a cabeça dessa menina. Primeiro, ela sofre esses abusos sexuais, que, claro, mexem com o psicológico da menina. Aí agora ela enfrenta a perda da mãe de uma forma sinistra, esquisita e muito brutal. A mãe dela caiu, gente, no 7º andar de um prédio aqui em Manaíra. Caiu ou foi jogada? É a pergunta que eu faço. Caiu ou foi jogada? Além disso, depois de enfrentar tudo isso que eu contei para vocês, o abuso e a perda da mãe, essa menina é colocada num abrigo, longe das pessoas que ela tinha o costume de conviver. Tirou ela da rotina e colocou dentro de um abrigo para poder preservar. Você imagina, né, Glaucinha? A cabeça dessa menina agora. Ela vai precisar de um tratamento, de um acompanhamento. Ainda bem que ela está agora com o pai, na proteção do pai lá em Santa Catarina. Eu fico imaginando, acho que você também, né, Glaucinha? Fico imaginando a cabecinha dessa menina. Eu que tenho uma filha de 10 anos, a gente sabe que as crianças de hoje, 10 anos para mim é criança, 11 anos também, meu papinho é pai, todo mundo aqui, ó, sabe disso. As crianças hoje são assim, ó, elétricas. Eu costumo dizer que já vem chipada, vem com chip atualizado para 2050, gente. Imagina a cabecinha dessa menina, né, Glaucinha? Eu fico pensando nisso, cara. Pois é, João, é a grande vítima dessa tragédia, né? Porque, como você falou, essa menina, ela passou por várias etapas trágicas na vida dela. Vai precisar, sim, de um tratamento, de um acompanhamento e de muito amor. Porque uma criança assim, ela fica desconfiada com tudo. Já fiz matérias de crianças vítimas de abuso e elas são muito retraídas. Levam um trauma por muito tempo e se não for tratado pelo resto da vida. Então, por isso é que a gente conta essa história com uma dor muito grande, porque nenhuma criança devia passar por isso que ela passou. E principalmente perder a mãe, porque ela só soube disso ontem também, por conta dos traumas que ela estava vivendo. Ninguém queria falar o que tinha acontecido com a mãe dela e como ela estava em um abrigo. Eles preservaram e não falaram nada sobre isso, mas era inevitável. Tinha que falar o que aconteceu com a mãe dela. E aí a gente não sabe nem o que se passa pela cabeça de uma criança de 11 anos, que agora que está descobrindo a vida, né? E passar por tudo isso que ela já passou. É muito triste, João. Perde literalmente a infância, né, Glaucinha? Obrigado, viu? Obrigado. Foi o que eu falei. A criança hoje, 10 anos, 11 anos, é muito esperta, é muito inteligente. Ainda mais com celular, com internet, deixa a pessoa ainda mais ligada. E eu pergunto por que uma menina de 11 anos, tenho certeza que ela foi ouvida, né, pela polícia, ouvida pelo juizado também, por que uma criança dessa ia mentir, ia inventar uma história como essa, né, de abuso sexual, seria o próprio padrasto, e agora a mãe morre da forma que morreu. É uma história que a gente continua acompanhando, a gente vai acompanhar até o fim.
a investigação, principalmente, porque eu quero saber, aliás, todo mundo quer saber, né? Se jogou ou foi jogada. A mulher lá do prédio do 7º andar. Não é isso, Papinha? Todo mundo quer saber e a gente vai acompanhar essa história de perto. 6 horas e 21 minutos.